Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber por aqui. Você conhece a Arca da Aliança? Talvez um dos artefatos mais sagrados da Bíblia, a história desse objeto, divide opiniões. Uns dizem que a arca nunca existiu. Outros acreditam que ela tem poderes sobrenaturais. Mas afinal, qual a verdadeira história sobre ela? Por que ela é considerada sagrada? E se realmente existe? Onde está? São muitas perguntas para serem respondidas e histórias para serem contadas. Então vem comigo, que eu conto todos os detalhes da Arca da Aliança para você. Também chamada de Arca do Testemunho ou Arca de Deus, não se engane em achar que ela é uma embarcação, como a de Noé. Na verdade, a palavra arca vem do latim e quer dizer caixa grande. Assim como a embarcação de Noé era uma grande caixa flutuante, feita para colocar os animais, a Arca da Aliança era uma grande caixa cheia de coisas importantes para Deus, que representariam sua presença entre o povo de Israel, enquanto ele vagava pelo deserto após escapar da escravidão no Egito. De forma mais resumida, esse objeto era basicamente um santuário móvel para os israelitas, até que chegassem à Terra Prometida e pudessem estabelecer um templo. A arca era totalmente santa, não podia ser tocada e nem vista descoberta por qualquer pessoa. Quando em movimento, ela estava sempre coberta por peles e panos, escondida até mesmo dos sacerdotes que a carregavam. Nas paradas, era sustentada por estacas para não encostar no solo. Segundo o que está escrito no livro de Êxodo, capítulo 25, depois que o Senhor deu a Moisés os 10 mandamentos no Monte Sinai, também passou instruções detalhadas sobre a construção da Arca da Aliança e do tabernáculo para abrigá-la. A arca poderia ser feita de madeira de acácia, que é extremamente durável, super resistente e rica em resinas. A dimensão da caixa seria de cerca de 1,25 m de comprimento por 75 centímetros de altura e largura. Além disso, ela foi toda coberta por ouro, com um anel de ouro em cada canto para colocar hastes de madeira de acácia para carregar e levantar o utensílio. Mas afinal, qual o conteúdo dessa peça tão misteriosa? Em vários lugares da Bíblia, é dito que ela contém a tábua na qual os 10 mandamentos foram esculpidos e uma panela cheia de maná, ou alimento milagroso semelhante ao coentro, que Deus providenciou para os israelitas comerem enquanto caminhavam pelo deserto. O livro Epístola aos Hebreus também menciona que dentro da arca havia um cajado pertencente a Arão, o irmão de Moisés, que milagrosamente cultivou flores e amêndoas no livro dos Números, o quarto dos 5 livros da Torá. Detalhe que na tampa da arca foram esculpidos 2 querubins, um de frente para o outro, e era entre esses anjos que Deus se manifestava e conversava com Moisés. Os 2 anjos são tradicionalmente descritos como sendo 2 humanos andrógenos com asas, mas o livro de Ezequiel descreve os querubins como sendo uma mistura de 4 cabeças, de humano, águia, leão e boi. Algo que pode ser mais estranho do que muita gente imagina. Enquanto os israelitas viajavam pelo deserto, a arca liderava o caminho. E sempre que eles montavam acampamento, ela era colocada em um abrigo temporário, conhecido como tabernáculo. Bom, de acordo com o Êxodo, o tabernáculo era basicamente uma tenda composta de camadas de cortinas e véus, sustentados por pilares de madeira, com uma área separada para a arca, sendo um depósito de itens sagrados e que funcionava como uma espécie de cadeira especial de Deus. A Arca da Aliança não era uma caixa comum. A Bíblia mostra que ela possuía um grande poder para destruir os inimigos do Supremo Criador, ou remover obstáculos que estavam no caminho do povo escolhido. No livro de Josué do Antigo Testamento,
Quando o sucessor de Moisés conduziu os israelitas para a terra prometida, a arca dividiu as águas do rio Jordão para que a multidão pudesse atravessar em terra seca. Mas talvez uma das maiores demonstrações do poder da arca esteja no livro de Samuel, que é quando a peça é roubada pelos filisteus, inimigos declarados dos israelitas. Os filhos de Israel levaram a arca para a batalha contra os filisteus, na esperança de que ela os ajudasse na guerra. Mas não deu certo. Os adversários roubaram o objeto e o levaram para as suas terras, onde o colocaram junto a outros artefatos saqueados, como oferenda no templo do deus Dagon. Curiosamente, na manhã seguinte, uma estátua de Dagon foi encontrada no chão, curvando-se diante da arca. Eles colocaram a estátua de volta em seu lugar, mas o fato se repetiu, como no dia anterior. Só que dessa vez a estátua estava em pedaços. Além disso, as pessoas da região tiveram seus corpos cobertos de tumores e seus campos invadidos por ratos. Quando os filisteus mudaram a arca para outras cidades, os habitantes desses lugares se viram afligidos por furúnculos e outros problemas. Depois de cerca de 7 meses, os inimigos do povo de Deus concluíram que não deveriam ficar com o objeto sagrado e ele foi devolvido aos israelitas. A Arca da Aliança aparece na Bíblia hebraica desde a época de Moisés até as eras dos reis Davi e Salomão, mas basicamente desapareceu dos registros na época do profeta Jeremias. Então, o que foi que aconteceu nesse período? Como muitos devem saber, a Arca da Aliança simplesmente desapareceu. Mas como um artefato tão importante pode ter sumido assim, sem deixar vestígios? Jeremias viveu no final do que é conhecido como o período do Primeiro Templo. Para quem não sabe, o Primeiro Templo é aquele construído pelo rei Salomão com base nos planos do seu pai, Davi. Após 7 anos de trabalho, o grande monumento foi concluído e a Arca da Aliança colocada lá dentro. O fim desse tempo veio vários séculos depois, após Israel se dividir em 2 nações. O reino do norte de Israel caiu nas mãos dos assírios e o reino do sul de Judá, onde estava o templo, foi conquistado pelo Império Babilônico. Como resultado, a grande obra de Salomão foi destruída e o povo de Judá enviado para o exílio. Mas então, o que aconteceu com a arca quando o templo foi destruído? É aí que mora o mistério. Ninguém sabe ao certo onde ela foi parar. Mas existem algumas teorias. Um dos possíveis destinos é citado no livro dos Macabeus, que foram excluídos do cânon judaico por terem sido escritos em grego. Uma dessas obras descreve a época do cerco da Babilônia e conta como o profeta Jeremias, aplicando o tipo de previsão única dos profetas, levou o sagrado objeto para o Monte Nebo, atualmente na região do Jordão, para ser escondido até que Deus desse um sinal. Mas nem todo mundo concorda com essa versão. Os cristãos da Etiópia reivindicaram por séculos que a Arca da Aliança está de fato na cidade de Aksum. Eles afirmam que ela foi parar nesse município há cerca de 3 milênios e foi guardada por uma sucessão de monges que dedicam suas vidas a vigiar a arca. A crônica etíope, conhecida como Quebra-Negast, ou a Glória dos Reis, conta sobre quando a rainha de Sabá foi visitar Salomão e acabou engravidando, dando fruto a um garoto chamado Menelik. Anos depois, quando Menelik visitou seu pai, ele roubou a arca e a levou para a Etiópia. E como, durante a viagem, Menelik e seus soldados não foram destruídos ou sofreram qualquer tipo de consequência, eles concluíram que era a vontade de Deus que a arca ficasse na Etiópia. Desde então, supostamente, a peça está na igreja de Nossa Senhora Maria do Sião, na tal cidade de Aksum. Mas como ninguém, além do guardião da arca, tem permissão para vê-la, quem vai contestar que essa história é falsa, hein?
Outra teoria diz que os cavaleiros templários encontraram o objeto nas ruínas do Templo de Salomão e o levaram de volta para a Catedral Francesa de Nossa Senhora de Chartres. Inclusive, há registros no interior da igreja que retratam os cavaleiros templários transportando o que parecia ser um baú em um veículo com rodas, provavelmente a tal arca. Segundo essa corrente, desde então, a Arca da Aliança está escondida dentro da igreja, embora esse fato nunca tenha sido comprovado. Por fim, temos a teoria de que a caixa sagrada, como podemos dizer, foi enterrada na tumba de Alexandre o Grande, na ilha grega de Tassos. Mas assim como as histórias anteriores, também não há evidências que comprovem esse acontecimento. Onde a Arca da Aliança realmente está? Me conte se você souber, porque até então, tudo que temos são teorias, pois esse objeto sagrado nunca foi localizado. Algumas pessoas até questionam se a Arca da Aliança existiu de verdade ou se não passa de uma lenda. E você? Qual a sua opinião sobre esse artefato sagrado desaparecido, hein? Eu fico por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus, até a próxima. Tchau!